Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Vamos ler a palavra de Deus, capítulo 7, e o versículo de número 11. Vamos ler a preciosa palavra de Deus. Você está no lugar certo hoje. Eu e você estamos no caminho do milagre. Sempre que estamos na casa de Deus, estamos no caminho do milagre. Sempre que estamos na presença do Senhor, estamos no caminho do milagre. Vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 7, e o versículo de número 11. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Amém. Só até aqui. Levante por favor a sua Bíblia, levante suas mãos. A gente vai pedir para Jesus falar conosco, porque através da palavra de Deus acontecem grandes milagres na nossa vida. Levante por favor a sua mão, levante a palavra de Deus, em nome de Jesus. Te damos glórias e graças, meu Deus, por tua bondade, por tua misericórdia. Fala conosco, meu Pai, pela tua palavra. Vem nos tocar e nos alimentar, meu Deus. Sustenta-nos pelo poder da tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, toma teu assento, por favor, e glorifica o nome de Jesus Cristo. Glorifica o nome de Jesus. Aplaude o nome de Jesus. Palmas com glória a Deus, palmas com glória a Deus. Podem todos, por favor, tomar os seus assentos. Preste atenção na poderosa palavra de Deus. Eu quero falar com vocês sobre o momento que Jesus interfere no nosso caminho. Eu sei que a gente normalmente não gosta muito de interferência, né? A gente gosta muito de conduzir as coisas do nosso próprio jeito. A gente gosta de conduzir a vida da maneira como nós entendemos, conforme os propósitos, conforme os sonhos, conforme o nosso entendimento. Porém, há muitas vezes que Jesus, ele vai interferir no nosso caminho. Mas preste atenção. Sempre que Jesus interfere no nosso caminho, é para melhor. Preste atenção, eu quero que você entenda isso aqui nesta noite. Todas as vezes que Jesus interferir no nosso caminho, é porque Ele quer nos preparar, Ele quer nos levar a um caminho melhor. Estamos na campanha, no caminho do milagre. E muitas vezes a gente está no caminho que não é o caminho do milagre. Você está me entendendo? Muitas vezes o caminho que a gente está indo não é o caminho da bênção de Deus, não é o caminho da vitória de Deus, não é o caminho do milagre. Então Jesus vai aparecer na história. Ele vai trazer uma mudança de rota. Jesus muda a direção muitas vezes da nossa vida. Talvez eu falo com muitas pessoas aqui que você já teve essa experiência, e de repente, quando você menos pensou, a tua vida mudou. Quando você menos pensava que alguma coisa ia acontecer, aconteceu. Quando você estava indo para um lado, de repente você estava indo para o outro. Às vezes a vida nos leva a caminhos, às vezes Jesus nos livra de caminhos, às vezes nós escolhemos um caminho, mas enfim, uma coisa eu sei, que sempre o melhor é aquilo que Jesus tem para nós. Isso a gente não pode esquecer. Não podemos de maneira alguma deixar de considerar que o nosso Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. E eu quero que você lembre também de uma coisa, que o inesperado de Deus vai acontecer quando não houver mais o que esperar. Preste atenção. Preste atenção. O inesperado de Deus
vai acontecer na nossa vida quando a gente não tiver mais o que esperar. O texto que nós lemos nos fala de uma mulher que está no caminho com a morte, mas de repente ela encontrou-se com a vida. Eu vou repetir para você a frase que eu já disse: o inesperado de Deus vai acontecer quando não tiver mais o que esperar. Talvez o teu coração aqui nesta noite está com pouca esperança ou sem esperança. Talvez não há onde você possa colocar a tua expectativa. Talvez não há o que você possa acreditar. Todas as tuas fontes de forças se esgotaram. Todos os horizontes da sua vida desapareceram. Todas as possibilidades desapareceram. Todos os caminhos foram encerrados. Todas as portas foram fechadas. Mas eu vou dizer para você de novo que o inesperado de Deus vai acontecer quando não tiver mais o que se possa esperar. Se alguém que pode tomar posse desta palavra, eu já convido você a começar a glorificar a Deus. Eu já convido você a começar a adorar a Deus, porque Ele vem ao nosso encontro quando não tem mais o que se fazer. Jesus está entrando na cidade de Naim. Lucas é o único dos evangelistas que registra, é o único dos evangelhos que registra o milagre dessa viúva. Naim ficava a cerca de 45 quilômetros da cidade de Cafarnaum, onde Jesus por um tempo habitou. E quando Jesus está entrando naquela cidade, que diga-se de passagem, era uma cidade com pouca significância, e que talvez os grandes mestres daquela época não entrariam, talvez os grandes rabinos daquela época não entrariam, talvez os fariseus não iam querer fazer sinagoga em Naim. Era uma cidade de pouca importância, mas é exatamente em Naim que Jesus vai ir. Jesus vai onde ninguém vai, já falei isso para vocês. Jesus vai onde ninguém vai. Jesus se preocupa com quem ninguém se preocupa. Jesus dá jeito para quem ninguém mais dá jeito. Jesus dá saída para quem não tem saída. Jesus vai a Naim, e o que ele encontra ali é uma viúva num estado desolador. Havia perdido seu filho, e isso tocou o coração de Jesus. Isso tocou a compaixão de Jesus. Eu quero falar para você aqui nesta noite que há um Deus que se compadece da nossa vida. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Há um Deus que se compadece da nossa vida. O texto nos fala que Jesus ia entrando na cidade de Naim, e junto com eles os seus discípulos e uma grande multidão. Eu acho interessante quando esse texto divide este povo que estava seguindo a Jesus. Haviam discípulos e havia uma grande multidão. Preste atenção. Seria muito fácil o autor dizer: haviam muitas pessoas seguindo Jesus. Mas ele diz que haviam discípulos e havia também uma grande multidão, porque há uma diferença entre discípulo e grande multidão. Haviam ali com Jesus aqueles que estavam ali porque o consideravam como Cristo, porque o amavam, porque respeitavam e entendiam os seus ensinamentos, eram seus discípulos, ou obedeciam, guardavam os seus princípios. Mas havia ali também uma simples multidão que simplesmente seguia Jesus por seguir, que simplesmente estava com Jesus, acompanhava Jesus, ia para onde Jesus ia, mas na maioria das vezes eles nem sabiam o que estavam fazendo seguindo Jesus. Em qual lado a gente está aqui nesta noite? Será que a gente é do grupo dos discípulos? Aqueles que buscam a Jesus porque conhecem Jesus ou querem conhecer a Jesus, porque querem desfrutar um relacionamento com Jesus, querem saber mais de Jesus, querem viver os atributos e as bênçãos, os benefícios de Jesus. Aqueles que seguem a Jesus porque reconhecem que Ele é o Cristo, porque sabem que Ele é o Salvador, porque sabem que fora dele não há salvação. E haviam ali muitos que seguiam e nem sabiam por que seguia. Aí Jesus vai entrando na cidade de Naim,
E de repente ele se depara à porta da cidade com pessoas que iam saindo daquela cidade, e um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela a grande multidão. Presta atenção, estamos falando de uma mulher que naquela época era bem pouco valorizada. Para piorar, era viúva, e a mulher viúva naquele tempo tinha muito problema. A questão da sua subsistência não era fácil. Agora ela tinha apenas um filho quando morreu o seu esposo. Não sabemos a causa, não sabemos o motivo. O texto não nos relata. Não sabemos também quanto tempo após a morte do seu esposo morreu o filho. Mas de repente, quando pensa que não, a última esperança daquela mulher está dentro de um caixão. Talvez enquanto ela perdeu seu esposo, claro que a dor foi muito grande, mas ela ainda tinha uma esperança, porque ela ainda tinha um filho que poderia trabalhar, cuidar dela, poderia sustentá-la enquanto ela vivesse. Ela tinha um filho ao qual ela poderia desfrutar de momentos de alegria. Enfim, ela ainda tinha onde olhar e ter esperança. Agora aquela mulher, sem esposo, também está sem filho. Não há nada o que fazer senão sepultar a sua esperança. Preste atenção, Deus não trouxe você em vão aqui nesta noite não. Preste atenção na palavra de Deus. Fique atento no que Deus está falando ao teu coração. Não é em vão que você veio neste lugar aqui nesta noite. Talvez eu fale com pessoas que diante da sua situação, diante do que você está passando, diante do seu problema, diante da sua dor, diante da sua angústia, diante da sua circunstância, você não vê o que fazer senão sepultar o seu último vigor, a sua última expectativa de vida, a sua última gota de coragem. Talvez você estava até acreditando, talvez você estava confiando, não, vai dar certo, eu vou conseguir, Deus vai ser comigo, vai dar certo. Você levantou a cabeça e disse, não, agora vai. Está difícil, mas eu estou me levantando, eu estou conseguindo, eu estou voltando a acreditar na vida. Vai dar certo, sim, vai dar certo. Eu fui na igreja, Deus falou comigo, falou que ia dar certo. E quando você pensa que não, as coisas começam a piorar. Quando você pensa que não, as coisas começam a virar mais de ponta cabeça ainda. Quando você pensou que não dava para piorar, piorou mais um pouco. Fala, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Talvez alguém disse para você, não tem mais o que fazer. Talvez alguém te incentivou a sepultar os teus sonhos. Talvez alguém incentivou a você a sepultar os seus projetos, dizendo, não tem jeito, não dá, não tem como, não há saída, não há solução, não há nada que possa mudar a sua história. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A pessoa que disse isso para você, ela tem razão até um certo ponto. Até um certo ponto eu vou dar razão para ela, verdadeiramente. Não tem o que fazer mesmo, não tem o que fazer. Naturalmente não tem jeito. Nós somos desafiados constantemente com situações que realmente não tem o que fazer. E a gente tenta enquanto pode, a gente luta enquanto pode, a gente insiste enquanto ainda a esperança está viva, enquanto ainda existe coragem, enquanto ainda existe uma motivação, alguma coisa que nos faça caminhar. É claro que aquele filho vivo, para ela, era a razão de vida daquela mulher, pois era o que tinha sobrado, era o que ela tinha. Ah, meu Deus do céu, não tinha o que fazer mais não, não tinha o que fazer mais não. Ela vai entrar no caminho juntamente com a morte. Ela vai ir com a multidão. Ela vai entrar no caminho para sepultar o seu filho. Parece que aquela mulher era muito querida no meio das pessoas da sua cidade, porque uma grande multidão está se condoendo com ela e está indo sepultar o seu filho. Mas ainda que tivesse muita gente com ela, ninguém podia fazer nada por ela, só podia chorar. Não tem situações na nossa vida que é bem desse jeito? Pode ter muita gente perto de nós, pode ter muita gente que queira nos ajudar, pode até ter, nem sempre tem, mas de repente pode ser que apareça alguém querendo ajudar.
Mas tem momentos que ninguém vai conseguir nos ajudar. Tem momentos que as pessoas só vão poder chorar com a gente, não vão poder fazer nada. Tem momentos que até as pessoas mais bem intencionadas, até as pessoas que mais nos amam e nos consideram, também se verão limitadas. E elas vão entender que não tem o que fazer também. Ela está no caminho com a morte. Ela entrou no caminho com a morte. A multidão que está com ela está com a morte. Talvez é o que você está enxergando no seu caminho. Pastor, o caminho que eu estou trilhando é caminho de tristeza. Pastor, o caminho que eu estou andando é caminho de angústia. Você não sabe o que eu estou passando não, pastor. Você não sabe a minha dor não. Pastor, você está pregando aí, mas você não sabe como está a minha família. Você não sabe como é que está a minha casa. Você não sabe como é que está meu filho, meu neto, meu sobrinho, meu esposo, minha esposa. Pastor, você está pregando aí, mas você não sabe quanto a minha vida está difícil. Pastor, você está pregando aí, mas você não sabe como eu estou encurralado na minha vida financeira, não sei o que fazer mais. Pastor, o senhor está falando aí, está pregando aí, mas o senhor não sabe a dor que eu sinto na minha alma, a angústia que tem no meu coração. Pastor, o senhor está pregando aí, mas você não sabe a luta espiritual que eu estou passando. Tudo bem. Se você quer aplaudir, eu sempre deixo você aplaudir. Pode aplaudir a Jesus. Na verdade, o meu papel aqui nesta noite é de dizer para você que você pode ter entrado aqui nesta noite caminhando pelo caminho da morte, pelo caminho da destruição, pelo caminho da derrota, pelo caminho do fracasso, mas em nome de Jesus Cristo, onde você sairá daqui caminhando pelo caminho do milagre, pelo caminho da vida, pelo caminho da vitória, pois onde Jesus Cristo está, sempre acontece alguma coisa. Onde Jesus Cristo está, sempre acontece alguma coisa. Você pode ter entrado pelo caminho da morte, mas em nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui hoje pelo caminho da vida. Jesus está olhando aquela mulher e Ele é tomado por um sentimento de íntima compaixão. Não chores. Eu vejo dois significados nessas palavras de Jesus. Primeiro, existe um tipo de lágrima que Jesus espera de nós. E a lágrima que Jesus espera de nós sempre é a lágrima da humilhação e do quebrantamento, do reconhecimento da sua grandeza, da sua glória e do seu poder sobre nós. Em segundo lugar, eu vejo um segundo aspecto nesta palavra de Jesus: não chores. Somente Jesus naquela multidão era quem tinha propriedade para dizer para aquela mulher: não chores. Eu tenho certeza que numa situação como essa, ninguém ousaria falar uma palavra como esta. Ninguém ousaria falar para aquela mãe: não chore. Talvez as pessoas batiam nas costas dela e diziam: não, você vai passar, você vai superar, o tempo vai curar a ferida. Mas Jesus chega para ela e diz: não chores. Deixa eu falar uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer na nossa caminhada cristã: as lágrimas movem o agir de Cristo. Eu vou repetir de novo: as lágrimas movem o agir de Deus. Porque somente Jesus era quem poderia dizer para aquela mulher: não chores. Porque somente Ele naquela multidão poderia resolver o problema e a causa das lágrimas daquela mulher. Por isso Ele está dizendo: não chores. Não chores. Os incrédulos vivem debaixo do lema: ria e todo mundo vai ser contigo. Mas se você chorar, você vai chorar sozinho. É assim que os incrédulos pensam. Mas os crentes pensam diferente. Porque nós já aprendemos que aqueles que choram serão consolados. As lágrimas formam um idioma que somente Deus entende. Talvez pessoas podem ver você chorar, ninguém vai entender. Talvez vai ter alguém até que vai murmurar, né? Talvez alguém até vai criticar você de estar chorando na presença de Deus.
Talvez alguém até vai questionar, mas preste atenção. Quando a gente chora, a gente diante de Deus, nós estamos falando numa linguagem direta a Deus. É como se fosse um contato direto, como se aquela lágrima não caísse ao chão, mas subisse direto a Deus. Como se uma lágrima fosse uma frase diante de Deus. Deus sabe interpretar quando um filho seu chora, e Ele tem todo o poder e a propriedade de dizer: meu filho, não chores, porque Ele é aquele que não somente seca as lágrimas, mas Ele é aquele que traz a solução, traz a resposta, estanca o motivo das nossas lágrimas. Pode chorar na presença de Deus, porque Ele entende quando você chora aos pés da cruz. Se alguém que veio para adorar a Deus, eu convido você a adorar aqui nesta noite. Se alguém que veio adorar a Deus, eu convido você a adorar, adore a Deus. Porque alguém que te entende, alguém que se comunica com a sua dor, alguém que se importa com a sua vida, alguém que te contempla enquanto você sofre, alguém que sente a tua dor. Jesus não te esqueceu. Jesus não te deixou. Jesus vai encontrar aquela mulher na cidade de Naim. Se Jesus está dizendo não chores, é porque a resposta também está chegando. Se Jesus está dizendo para mim e para você hoje não chores, é porque a vitória está bem pertinho de chegar. Jesus toca no esquife. Ele sendo nazireu, ele não tocaria no defunto. Ele toca no esquife, tipo de uma maca que levava aquele jovem morto. E ao tocar no esquife, ele diz: jovem, levanta-te. A impressão que eu tenho é que aquele jovem ressuscitou desde que Jesus chegou ali, porque Jesus nem precisou falar para ele: ressuscita. Preste atenção, Jesus não disse ressuscita, Jesus disse levanta-te. Parece que aquele jovem já estava vivo desde que Jesus encontrou eles ali no caminho. Parece que o milagre já tinha acontecido. Eu tenho a impressão que quando Jesus está dizendo para a mulher não chores, e Jesus está dizendo calma, 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 o milagre já aconteceu. Você ainda não viu, você ainda não contemplou, mas eu já cheguei. E quando eu chego para mudar a situação. Não chores. No caminho da morte encontrarás a vida. Jesus Cristo chegou para trazer a resposta. Ah, meu Deus do céu, o nome do Senhor vai ser glorificado aqui nesta noite. Toda aquela multidão contemplando o milagre de Jesus começar a glorificar e adorar a Deus, e começar a dizer: Deus visitou o seu povo. Deus vai operar um milagre na nossa vida para que o nome dele seja glorificado. Todas as vezes eu falo isso para você, mas eu falo de propósito mesmo, que Deus, quando opera um milagre, ele opera para que o nome dele seja exaltado. As pessoas que estavam à sua volta chorando com você, talvez alguns choravam de verdade, talvez outros choravam disfarçado, né? Porque tem essas coisas também. Mas preste atenção, aquela multidão que estava caminhando juntamente com aquela mulher no caminho da morte, no caminho com a morte, no caminho da tristeza e do pranto, agora eles olham para ela e glorificam a Deus, adoram a Deus, porque a mão de Deus tocou a vida daquela mulher. Ela encontrou-se com Jesus. O caminho onde está Jesus é o caminho do milagre. Ah, meu Deus do céu, somente Jesus pode olhar exatamente para dentro do nosso problema. Somente Jesus para olhar numa multidão como aquela e logo se dirigir àquela mulher que estava sofrendo. Jesus sabe distinguir e conhecer exatamente a nossa causa, o nosso problema, a nossa dor. Jesus não precisou nem perguntar nada para ela, já fez o exame direto, já tirou o raio-x na hora. Jesus está olhando para mim e para você aqui nesta noite. Fique em pé em nome de Jesus enquanto eu concluo esta mensagem. Jesus olha exatamente para o meu e para o seu coração. Jesus Cristo se compadece dos necessitados, dos desfavorecidos. Jesus Cristo olha para os mais pequenininhos.
Jesus olha para aqueles que sofrem mais. Talvez você olhe e vai dizer: meu Deus, quem é que vai se importar comigo? Quem é que vai olhar para mim? Quem é que vai me ajudar? Jesus Cristo olha para aqueles que sofrem. Jesus olha para aqueles que têm dor. Jesus olha para aqueles que estão em condições desfavoráveis. Cristo mostrou naquele dia que Ele é superior à morte. A morte era o final, mas Jesus mostrou: sou maior do que a morte. E Jesus quer dizer para mim e para você aqui hoje que Ele é maior do que tudo. Ouve essa palavra. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Tem alguém que está entendendo que Deus está falando com você aqui hoje. Jesus está dizendo para mim e para você neste caminho: eu sou maior do que tudo. Eu sou maior do que a sua dor. Sou maior do que o seu problema. Sou maior do que a sua angústia. Sou maior do que os teus inimigos. Ele é maior do que tudo. Pastor, onde é o caminho do milagre? O caminho do milagre é onde Jesus está. Jesus está aqui nesta noite. Alguém que pode sentir a presença de Deus aqui neste lugar. O caminho do milagre é onde Jesus está. E eu posso sentir a presença de Jesus. No caminho da morte encontramos o caminho da vida. Entramos sem esperança, mas nesta noite Jesus Cristo restaura as nossas esperanças. Levante tua cabeça em nome de Jesus. Levante tua cabeça em nome de Jesus. Tem milagre neste caminho, tem milagre neste caminho. Deus está tocando em pessoas aqui nesta noite. Deus está tocando em corações. Deus está transformando histórias aqui nesta noite. Deus está virando cativeiro. Deus está abrindo porta. Deus está libertando. Preste atenção. O caminho do milagre é o caminho onde Jesus Cristo está. Pode chorar para Jesus. Pode chorar para Jesus. Ele é o nosso ouvinte incondicional. Ele pode nos ouvir a qualquer momento, a qualquer hora. Ele vem ao nosso encontro aqui hoje. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. Levante suas mãos em nome de Jesus Cristo. A presença de Jesus é a nossa garantia. A presença de Jesus é a nossa garantia. Se Ele não estivesse aqui, eu não ia falar isso para você não. Se Ele não estivesse aqui, eu não ia prometer nada não. Mas como eu sei que Ele está presente neste lugar, eu posso falar com toda a propriedade, com toda a certeza, que você hoje está no lugar de milagres. Levante suas mãos em nome de Jesus Cristo. A glória de Deus está aqui neste lugar. A glória de Deus está aqui neste lugar. Eu posso sentir a presença de Cristo. Eu posso sentir a presença de Deus. Deus está aqui. Levante suas mãos em nome de Jesus. Levante as mãos, levante as mãos. Oração da fé. Vamos orar em favor da família. Põe a mão na tua cabeça. Todos comecem dizendo: glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te damos graças, meu Deus, por mais um culto de vitória, mais um culto de milagres, meu Deus. Abençoa os teus filhos. Opera, meu Deus, maravilhosamente. Realiza a tua obra, opera o teu milagre, meu Deus. Confirma o livramento, Senhor. Confirma a cura divina. Repreende agora, meu Deus, toda enfermidade, todo mal. Sai em nome de Jesus Cristo. Repreendemos agora toda opressão maligna. Saia. Todo impedimento na família. Saia. Toda obra contrária. Sai. Todo engano, mentira, miséria, toda ação de Satanás. Sai em nome de Jesus Cristo. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Faz a tua obra, meu Deus. É o que nós te pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Bem alegre. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.